capítulo 28, versículo 1 ao versículo 11, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que os derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé, então intervém um homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nele uma gota sai dele, e tira para a luz o que estava escondido. Amém. Queridos, essa é uma parábola que Jó ele retrata em defesa de um justo sofredor. Jó aqui ele está trazendo acerca da ciência, da tecnologia da sua época. Ele fala aqui, como a Bíblia Arqueológica NVI disse, fala de fascinante e antigas técnicas de mineração. Ele fala de um mineiro, e o mineiro que ele escava na terra e desce aos lugares mais escuros dessa terra. É nesse propósito que a nova versão transformadora vai nos trazer uma visão mais ampla dos versículos, e eu peço que você acompanhe, por favor. O versículo de número 4, a nova versão transformadora diz assim: desce por meio de cordas. O mineiro, quando ele escava, ele desce por esse poço fundo, e enquanto ele desce, ele vai escavando o mais profundo possível até encontrar as preciosidades. O verso de número 3, ele ainda diz assim: sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minérios nas regiões mais profundas, mais distantes, em meio às trevas profundas, ele encontra pedras preciosas. Também, nesse interim, o verso de número 6, acompanhe comigo na Bíblia Sagrada, nos diz assim: essas pedras, as suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Também no versículo de número 7, diz ainda na sequência: essa vereda, essa busca, essa exploração, nos diz o texto, a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. O contexto aqui, olhos da gralha, são olhos de aves que têm visões longas como a águia. Essa ave de rapina aqui é justamente a visão de águia, uma das maiores, não existe outra melhor do que essa. E Jó está dizendo que o mineiro desce a um lugar tão profundo que as aves, como a águia, não conseguem enxergar essa profundeza. Também ele explica que do outro animal terrestre, ele cita o verso número 8, o leão. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. Ele está dizendo que a águia, como um sentido aguçado da visão, não consegue enxergar, e o leão, com o sentido do faro aguçado, não consegue sentir o cheiro nas partes mais profundas da terra. Ele começa a explicar nessa defesa, e ele fala que o mineiro é esse homem que vai atrás das pedras preciosas que estão ocultas, escondidas,
que o olho, o faro, não consegue detectar. Esse aspecto do mineiro aqui é a tipologia do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus é o mineiro que vai às partes mais difíceis do coração para encontrar as pedras preciosas para Ele. É por isso que no meu coração está um tema para esta palavra, dizendo: Jesus, o mineiro que vai em busca da pedra preciosa. Você é uma pedra preciosa que um dia foi lapidado e lapidada, mas estará aqui servindo a Ele na beleza da sua santidade. É nesse aspecto, queridos, que trazemos aqui um ponto. O primeiro ponto que eu poderia dizer é: Cristo está em busca, está à procura dos tesouros que estão escondidos. E é nesse aspecto em que Provérbios capítulo 7, o versículo de número 15, eu já acelero, o texto nos diz assim: por isso saí ao teu encontro, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei, diz o texto. Também o texto nos diz que Cristo sempre estará à procura dos seus filhos. E encontra. É por isso que o texto em Cantares, capítulo 2, eu vejo um texto espiritual para isso. Quando ele diz no capítulo 2, versículo de número 8, acerca do amado e da amada, de Cristo e a noiva. Isso aqui é uma simbologia espiritual, em que entendemos que Cristo estará à busca. Veja aqui o texto do capítulo 2, o versículo 8 de Cantares de Salomão. Eu estou falando para uma igreja que ama a palavra. O versículo de número 8 diz: esta é a voz do meu amado. A amada ouve e sabe a voz do amado. E o texto diz: ei-lo aí que já vem à minha procura. Ei-lo aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O verso de número 10 nos diz assim, até o versículo de número 12: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega na tua vida. Aleluia! Os pássaros já cantam sobre a terra, mas o versículo de número 14 é que me deixa alegre, irmãos, porque a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, diz assim: você, amada minha, que está escondida, como a pomba sobre as fendas de uma rocha, mostra-me a tua face, diz o Senhor. Aleluia, mostra-me, deixa ouvir a tua voz. Esse é o amado que vai atrás da sua amada. Esse é o amado que vai atrás, ele vai em busca. Agora veja aqui o texto em Salmo 101, e o verso de número 6, a nova versão transformadora diz assim: irei à procura dos fiéis da terra, para conviverem comigo, diz o texto. O Salmo 89, o verso 20 diz assim: enquanto o Senhor procurava, achei quem? A Davi, meu servo. O Senhor, Ele procura os fiéis dessa terra. Ele é o mineiro que vai nas partes mais difíceis para procurar os mistérios preciosos dessa terra. É por isso que um dos pontos que elenquei é que Cristo sempre vai atrás do que se perdeu. Cristo sempre vai em busca do que se perdeu também. Em Lucas capítulo 15, e o versículo de número 6 diz assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele foi atrás da ovelha. O verso de número 9 diz assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Jesus, ele vai em busca, ele vai ao encontro,
ele vai explorando para encontrar a pedra preciosa. E essa pedra preciosa chegou aqui nessa noite. É por isso que tem um hino na harpa que diz: achei-te, tu és meu. Ele não te perde de vista. Jesus, ele está à tua procura e te encontra nessa noite. Aleluia! Em Ezequiel capítulo 22, o verso 30, tem um porém aí. É que o Senhor também, ele procurou no exílio, mas não encontrou. O texto diz em Ezequiel 22, 30, no tempo do exílio, o Senhor procurou um homem que estivesse na brecha, tampando o muro. Mas para esse, ninguém achei, diz o texto. O que ele está dizendo aqui é que quando ele não encontra, enquanto ele vai escavando, mais ainda ele vai atrás, ele não para. Ele vai à tua procura. Aleluia. Para este, o mineiro, Jesus desce o mais profundo atrás das pedras, as pedras que estão ocultas. Quando o texto diz: a ninguém achei, é porque ele está à procura. Também é interessante entender que uma das ferramentas do mineiro é o martelo. E Jeremias, o profeta, diz que o Senhor tem um martelo que esmiuça. Ele esmiuça a pedra. Aleluia. Esse é o mineiro Jesus. O teu coração está bruto, quem sabe, não quer o Senhor. Mas diante disso eu estava orando e disse: meu Deus, eu estou num culto para as crianças. Aí o Senhor falou ao meu coração ainda essa tarde. E um dos pontos é: diante da procura, tem algo que o Senhor não precisa ir em busca. Quem vai até o Senhor, em vez do Senhor ir atrás, ele não precisa ir. Elas que vêm até o Senhor. E quem é essas? As crianças. O texto nos diz, em 1 de Reis, capítulo 14, verso de 1 ao 13, eu quero construir esse pensamento com a igreja. O verso de número 1 ao 13 fala da história de Jeroboão. Era um homem mau. E a palavra de Deus diz que a sua mulher se disfarçou para ir até o profeta. E quando chegou lá, a profeta estava cega. Diante disso, o profeta de Deus falou: por que disfarças tu, mulher de Jeroboão? E transmitiu uma sentença. E essa sentença foi uma sentença de morte para a família de Jeroboão. Mas só teve uma coisa que nessa sentença foi benéfica. Foi do seu filho, uma criança chamada Abias. Abias foi o único que, diante da sentença profética, o Senhor, e o texto diz que o Senhor viu coisa boa dentro desta criança. É por isso, queridos, que os tesouros que outrora estavam escondidos para quem não quer ao Senhor, agora está revelado no coração de uma criança. E essa revelação, Charles Spurgeon, eu creio que uma boa parte já leu esse livro, Pescadores de Criança, ele disse em um dos textos, falando assim: era o precioso por dentro, que criou um caráter exterior a ponto de ser uma criança amada. Ele estava falando de Abias, que por dentro tinha um tesouro precioso que externalizava com a sua pureza. Não é isso? A criança, ela tem virtudes naturais. Ela é sincera, ela é perdoadora. Ela tem virtudes. Mediante a isso, é a mesma significância do texto em 2 Coríntios capítulo 4, tesouros dentro de vasos de barro, para que o poder do Senhor seja aperfeiçoado na fraqueza. Quem é a fraqueza? É o barro, fragilizado, é uma criança. É por isso que na construção desse pensamento, a criança é um vaso com tesouros escondidos internos que revela o seu caráter de pureza externa. E é nisso que entendemos quando o Senhor Jesus disse em Mateus 19, quando o texto diz: Jesus ordena, é uma ordenança.
E a ordenança é: deixe vir a mim as criancinhas. Mas veja que no capítulo 10 de Marcos, ainda sinótico, né? O Senhor Jesus ficou indignado. Por quê? Porque quiseram impedir as crianças ir até Cristo. Ele ficou indignado. Em Lucas capítulo 18, verso 15, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos impediam os pais das crianças também. Havia uma dificuldade para os discípulos aceitar a vinda dos pais, porque é bem verdade lembrar que era uma tradição judaica, os pais trazerem as crianças para o ensinador, o rabino, o mestre da época, e aquele que estava ali era Cristo, e Cristo onde está, a bênção é dada, e essa bênção era outorgada para as criancinhas. Agora observe bem, queridos, o Senhor Jesus disse no verso 16 do capítulo 18 de Lucas: mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixar vir a mim os pequeninos. Decore isso: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Observe que Jesus ele fala do termo pequenino. Esse termo no grego é bepis, que significa infantos. E a palavra infantos, na sua origem, é a palavra de infantaria. O que é que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? É que mediante a uma criança cheia do Espírito Santo, que cresce no caminho do Senhor, ela passa a ser um soldado fortalecido do Senhor Jesus. Por isso que combater num tempo tão difícil as ações malignas, as guerras, as investidas contra as crianças, os faraós e os Herodes que se levantam. Ora, irmãos, podemos dizer aqui, e numa pesquisa curada acerca dessa palavra, eu pude ver na revista Oeste, que publicou agora há pouco, dia 20/3/2023, abre aspas, Gênero, professor, admite que o seu objetivo é confundir as cabeças das crianças nas escolas. Isso é guerra. Os filmes que têm os seus viés ideológicos, a mortandade e as chacinas em creches, e já vemos aí em Blumenau, ações de pró-abortistas que querem fazer leis contra as crianças dentro do ventre, jogos virtuais, e paiinho e mainha, fiquem atentos. Por isso, queridos, que devemos proteger, ensinar o menino no caminho em que deve andar, porque são preciosidades. São pedras preciosas. Aleluia! Jesus vai usar essas crianças de uma maneira extraordinária, irmãos. De uma maneira tão maravilhosa para uma geração especial. Que enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo me fez lembrar o texto de Salmo 145 e o verso de número 4. Eu digo, meu pastor, com muita reverência, a Santa Igreja do Senhor, é que o Senhor Jesus já tem preparado uma geração, e uma geração cheia do Espírito Santo. É por isso que o texto diz assim: uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração anunciará a tua proeza, Senhor. Estará aqui a próxima geração. Que pureza, irmãos. Eu encerro porque me faz lembrar quando no primeiro século da era cristã, eu li o livro e eu pude ver que na página 183 do livro dos Mártires do Coliseu, conta a história de uma criança de 11 anos por nome Priscila.
E lá, a Priscila, ela foi perseguida, uma criança, porque ela era crente na sua casa. Ela era uma menina nobre, porque ela era filha de senador, mas professava a Cristo. Mesmo assim, ela foi perseguida. Homens malignos foram à perseguição daquela criança. Colocaram ela no cárcere, ainda com 11 anos. A história revela e narra a crueldade que fizeram com ela quando colocaram e esticaram o corpo dela numa grande mesa redonda, em pé, e fazia com que uma das polegadas do corpo fosse esticado, quebrando um pouco os seus ossos. Botaram ela por fim na arena. Era uma menina que orava, meu pastor. Ela orava muito, ela gostava de orar, ela tinha intimidade. Ela tinha tanta intimidade que não sou eu que conto, é o livro. E ele diz que quando ela pôs o pé na arena, houve no céu sons estranhos. Era como se o Senhor reprovasse a ação do homem, e no céu houve sons. E ela entrou na arena, imagina um anfiteatro lotado, ela só, irmão. Um dos pontos que eu anotei, que os leões da época passavam 4 dias faminto, para que quando pegasse uma pessoa, acabasse de uma vez. E quando, diz o relato histórico, soltaram aquela fera, ele vinha com tanta força e fúria contra aquele que estava no meio da arena, que era a garota. Mas veio com tanta fúria, que quando ele olha, diz o texto lá, para a menina, alguns que estavam no anfiteatro diziam que o rosto dela brilhava, meu pastor. Uma santidade e pureza externa que saía dela. E quando o leão olhou para ela, naquela fúria, o texto diz que a ferocidade do leão foi acabada na hora. Ele parecia um gatinho do lado dela, e todo o anfiteatro ficou pasmado, porque nunca tinha visto tal coisa acontecer, de uma ferocidade de um animal tão horrendo como aquele, perder na hora. Mas todos entenderam que era o Deus daquela menina, Jesus de Nazaré. O mineiro estará aqui nessa noite, ele estará à tua procura. Aleluia! É Jesus que tira a ferocidade do homem maligno e dá paz sobre a terra. Você crê que a paz chegará e reinará sobre a terra? A tua casa encherá de paz, diz o Senhor, nessa noite. Vinde, meninos, ouve-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Salmo 34 e o verso 11. Mas deixa eu te dizer ainda, o contexto da palavra é: tem que ser como uma criança. Para entrar no reino tem que ser como uma. E para ser como uma criança é um novo nascimento. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se você quer nascer de novo nesta noite maravilhosa, e quer receber da parte do Senhor a proteção, porque deixa eu te dizer, Jesus ajuda nas horas das aflições. Aleluia! Jesus é o ajudador nas horas das aflições. É por isso que Ele está diante de ti nessa noite, dizendo: eu te vejo, eu estou à tua procura. Aleluia, eu quero tirar essa pedra que tanto impede a tua vida.